A paz do Senhor, irmãos, que Jesus vos abençoe. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Soberano Deus e Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos, ó Pai, para, em nome de Jesus, te agradecer pelo pão de cada dia, pelo Senhor cuidar de nós, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, as nossas iniquidades. Reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos. Ó Pai, Teu inimigo é o nosso inimigo. Também te agradecemos, em nome de Jesus, pelos direitos que nosso irmão amado, Jesus Cristo, conquistou na cruz. Nós te damos graças. Visita os enfermos, os doentes, ó Pai, dando-lhes a cura, em nome de Jesus. Amém. Amados, abre a tua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 3, lá no verso 32. Capítulo 3, verso 32, diz assim: Pois o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a morada dos justos ele abençoa. Nós vemos aqui, meus amados, na palavra de Deus, que os segredos de Deus são para aqueles que são sinceros de coração. Amém? Só te lembrar que a sinceridade vem de um coração verdadeiro. Não é de um coração enganoso, um coração de verdade, um coração que habita os preceitos da verdade, da palavra da graça. Então a palavra de Deus diz que a estes o Senhor dá os segredos. Segredos são mistérios, como disse Paulo. Os mistérios revelados pela palavra de Deus. Ou seja, é o que está em Apocalipse capítulo 3, verso 7, se não me falha a memória, que fala sobre a chave de Davi. A chave de Davi, irmãos, é a chave que abre portas. É uma chave que abre portas. Pare para pensar comigo, você que tem a graça e o Espírito Santo. Jerusalém tem 12 portas. Porta do gado, porta do monturo, porta... Tem 12 portas, não me recordo agora, está em Neemias capítulo 1, no capítulo 3, no versículo 1 ao 26. Então, a chave é algo pequeno que abre as portas, né? Então, futuramente eu vou falar sobre esta chave, estas portas que são abertas. Mas o que eu quero dizer aqui, que são segredos. Segredos são para aqueles que são sinceros de coração. E o que é ser sincero, irmãos? É reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é falho, que se você cometeu alguma iniquidade, que aí você pede perdão a Deus e Ele te perdoa. Reconhecer tudo isto. Aí o Senhor te entrega os segredos. Amém? Os segredos aos sinceros de coração. É o que está escrito aqui, né? No capítulo 3,
Verso 32, pois o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. E ele fala aqui que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. O ímpio não tem sinceridade. Quem é o ímpio, irmãos? O ímpio é aquele crente. O ímpio é um crente. Crente rigoroso. Que tem rigor. Né? Rigor, que não concordo, não aceito. É do meu jeito. Entendam? A palavra de Deus é um mandamento que a quem muito é dado, muito é requerido. Requerer na graça. Fazer lembrar. Não pode ser atribuído isto à cobrança. Mas o ímpio, ele cobra. Então quem é o ímpio? O ímpio é aquele crente rigoroso. Então nós vemos aqui na palavra de Deus o quê? Esses não têm os segredos, os mistérios, né? Que são revelados para aqueles que são sinceros de coração. Então, ao ímpio, o Senhor diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Diga misericórdia, irmão. Que Deus tenha misericórdia desses crentes, né? Esses crentes que, infelizmente, são crentes de coração duro, né? E o Senhor diz mais: mas a morada dos justos ele abençoa. Justos são aqueles que é o oposto do ímpio. É aquele que tem sinceridade em seu coração. No livro de Salmos, Salmos 25, Salmos 25, verso 8. Verso 8. Bom e reto é o Senhor. Diga amém, irmão. Glória a Deus. Portanto, ele ensina o caminho aos pecadores. Enquanto muitos, como o ímpio, quer ver o pecador pagar o preço, e até torce para isso, o Senhor diz assim: bom e reto é o Senhor. Ele ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Ensina para quem? Um pecador humilde. Humilde se humilhou diante de Deus. A esse o Senhor dá o segredo, os mistérios, revela ao seu coração algo que o ímpio, aquele que é rigoroso, não aceita, e coisa e tal, não tem este direito. Então, aqui nós vemos que Deus ensina aqueles que guardam o seu conserto. Ele está dizendo aqui: portanto, ele ensina o caminho aos pecadores. Verso 9: guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos ou veredas, né, do Senhor são amorosos, misericordiosos. Para quem? Para os pecadores que se arrependem. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, não fiquem olhando o pecado dos outros. Todo joelho vai se dobrar diante de Deus, todo mundo terá que dar conta. Se não se arrepender aqui, através da palavra de Deus, quando chega lá, é tarde demais. E fiéis para aqueles que guardam a sua aliança. Aliança é conserto. E os seus testemunhos. Por amor do meu nome. Ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande.
Olha só, meus irmãos. Davi falando isso. A minha iniquidade é grande, me perdoa. O que Davi nos ensina, o pai Davi, o que ele nos ensina? Aquele cujo Deus perdoou. Ele está dizendo aqui, a minha iniquidade é grande. Não somos isentos de cometer iniquidade. Iniquidade é se levantar. O que é iniquidade, irmãos? Vou tornar a dizer. Iniquidade significa o seguinte: se a pessoa me ama, eu não retribuo o amor. E se eu não retribuir o amor, eu estou negando a Cristo, porque ele se entregou por amor de mim. Isto é iniquidade. Iniquidade aconteceu no céu, quando Satanás se levantou. Ele não foi justo diante de Deus. O Senhor o amava e ele retribuiu com traição. Então nós vemos que aqui, no livro de Salmos 25, por amor do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Somos assim também. Por isto que nós oramos a Deus e pedimos ao Senhor sempre a misericórdia. Amém, meus irmãos? No versículo 13 diz assim: a sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O que ele está dizendo? Aquele que teme ao Senhor em amor, está no versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. E aí o que acontece? Ele repousará em prosperidade. Prosperidade em vida, né, irmãos? E a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Amém, meus irmãos? Então, o que nós aprendemos? Que Deus ensina os que guardam o seu concerto, a aliança do Senhor. Amém, meus irmãos? No Salmos 1, verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, quem é ímpio, sem piedade, o ímpio comete iniquidade e não se arrepende. Então, nós vemos que os que guardam o concerto, nós aprendemos que, como está aqui, verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então nós que guardamos este concerto, esta aliança, nós não somos mais aqui deste mundo, irmãos. Nós sabemos, tomamos posse de que o Senhor Jesus preparou para nós uma morada celestial. Uma morada na glória. Só que é triste saber, como está, abre lá em Provérbios 3:33, Provérbios 3:33. Isso é triste saber, olha só o que diz. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, a tua caminhada. Isso é uma promessa de Deus
nas nossas vidas. Amém? Então você tem que saber que a maldição é para o ímpio, irmãos. É para o ímpio. E quem é o ímpio? É um crente. Não é rigoroso, não entendo, mas não é rigoroso só com as coisas de Deus, não. É rigoroso em tudo. Em tudo. Não aceita ser corrigido. Não aceita o que se fala, mas se diz cristão. Né? Então nós precisamos ter a graça, porque se nós nos deixarmos envolver, nós nos tornamos ímpio. Então você tem que se encher da graça e do conhecimento de Deus, para não se embaraçar com coisas desta vida que nos fará perder a salvação. Porque o ímpio, ele lança fora a iniquidade, ou seja, a equidade. O ímpio, ele lança fora a equidade. Vamos ler. Salmos 55, verso 1. Salmos 55, no verso 1. Vamos ler ali. Salmos 55, 1. Vamos lá. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou agitado e ando perplexo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me hostilizam. Olha só. Por causa do clamor do inimigo. O inimigo clama. Clama a quem, irmãos? A Deus. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Ele está dizendo, eu ando agitado e perplexo. Eu quero te perguntar, irmão, você anda agitado e perplexo? Oh, meu Deus! Olha o que está dizendo aqui. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me hostilizam. Olha só, meus irmãos, o ímpio, ele lança iniquidade sobre nós, e o inimigo também clama. Quem é o ímpio, irmão? Um crente. Ou seja, ele lança iniquidade, ele quer uma pessoa ímpia, ele quer que eu me torne injusto por causa da sua hostilidade, e ele também clama. É o que está dizendo aqui. E no versículo 4, olha o que diz aqui. O meu coração está angustiado. Então, ou seja, veja só. Está agitado, perplexo, angustiado dentro em mim. Os terrores da morte me sobrevêm. Tudo isto por causa do clamor de um ímpio, né? E por ele ter lançado em mim, eu ter aceito ser injusto. Ah, eu não concordo com isso. Ah, é verdade. Também não concordo. Eu não aceito. É verdade? Também não aceito. Aí se encontra nessa postura de angustiado, um sentimento de morte, né? Agitado, perplexo com tudo que possa acontecer. Essa perplexidade, meu Deus, eu não esperava que isso acontecesse comigo. Eu não merecia, não sou merecedor. Meu Deus, não é assim. Se aquele que vive a verdade dá ouvidos, aquele que usa da iniquidade como palavra, acaba decorrendo no que está escrito aqui. O coração angustiado,
desejando a morte. Verso 5, temor e tremor me apertaram, o horror me cobriu, e eu disse, há quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Ele está dizendo assim, pô, se eu pudesse fugir desta situação. Depois você lê, é muito interessante esse versículo. Não vou me prolongar mais. Então, meus irmãos, o que nós temos que aprender é que eu não tenho que estar dando ouvido a ímpio. Tá ok? A ímpio que comete iniquidade. Porque o ímpio não tem com ele a verdade. A verdade está para os verdadeiros filhos, que é você. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Pai, em nome de Jesus, vos abençoe. Domingo agora, sábado agora tem culto no Vila Indústria, só aqueles que se sentirem de ir, né? E no domingo também. O pastor Fernando liberou os cultos, numa reunião que tivemos na quinta-feira. Tá ok? Pediu que nós analisássemos a cidade. Por exemplo, no nosso caso, nós estamos tendo lockdown a partir das 9 horas da noite. E as nossas UTIs está 100%. Então nós escolhemos fazer os cultos sábado no Indústria e domingo aqui na sede. Assim que amenizar, aí a gente devagarzinho vai voltando, com a bênção do nosso pastor Fernando. Tá ok? Não fazemos nada sem que ele abençoe. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Nós somos gratos por tudo, pelo Senhor nos livrar do mal, da morte. Eu oro, Senhor, por aqueles que se encontram enfermos, doentes, visita eles. Eu te agradeço, ó Deus, pelo testemunho que nós ouvimos no culto de oração, pela internet. Acrescentou mais a fé em nós. Muito obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu aos irmãos e continua dando. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo este lar, esta casa e esta família. Abençoa também, Senhor, o anjo da igreja, o pastor Fernando, o pastor Mamoro. Abençoa, Senhor, os obreiros aqui de Tupã, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, os obreiros da Adnipo e todos aqueles que pregam a verdade. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Abençoa também o dízimo, o dizimista, a oferta e o ofertante. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor e na tua casa. Todos digam amém. Deus vos abençoe, irmãos. Saudade dos irmãos.